Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas que estão aqui ao vivo. Para quem está vendo gravado também, espero que vocês aproveitem muito essa palestra, que é uma palestra que fala sobre o plano da salvação de Deus, mas acima de tudo, a visão do pastor sobre o papel de Jesus nesse plano. É uma palestra um pouco cosmológica, mas que a gente vai tentar trazer para nós aqui, para a nossa vida, como que a gente pode usar essa palestra para melhorar a nossa condição de vida no nosso dia a dia e ter força, inclusive, para aqueles momentos onde a gente duvida do nosso próprio caminho, de crescimento emocional, espiritual, físico, mental, ou seja, como que a gente usa essa palestra na nossa vida prática. O nome da palestra é Salvação e ela é a palestra 22. Para quem quiser vir ao vivo, é todo sábado, 16 horas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Então, para quem talvez nunca tenha ouvido falar ou esteja tendo contato com o Pastor pela primeira vez, o Pastor que é um caminho de autoconhecimento que nos ajuda a manifestar a nossa essência divina o tanto quanto possível. Então, eu gosto desse direcionamento, né? Por que que a gente está aqui? Porque a gente sente que tem algo mais dentro de nós, algo chama, que é algo bom, algo potente, algo gostoso, algo legal, nossa essência divina. E tanto quanto possível, porque em nenhum momento o Pastor vai te propor que vá além do possível. Assim, você tem que iluminar, tem que virar um Buda ou qualquer coisa assim, mas também não vai falar para você ficar aquém do que é possível para você. Se você tem potencial para se desenvolver mais, nesse caminho você vai ser sempre convidado a isso. Esse caminho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas por uma médium chamada Eva Perracos entre 57 e 79 do século passado. E a entidade que transmite é denominada de O Guia. E todo esse caminho é realizado usando 5 ferramentas: a prece, a meditação, um exercício chamado revisão diária, o estudo dessas palestras, né, seja em atendimentos individuais ou em grupos de estudo, e a vivência desses ensinamentos na vida prática. Então, como é que funciona esse acompanhamento e esse estudo? A gente tenta levar esse conteúdo para a vida prática, para resolver uma crise, uma dificuldade de relacionamento, ou no trabalho, ou com filhos, ou com qualquer tema que seja. E aí tem esse apoio, seja no grupo de estudo, seja na terapia individual, para entender a relação entre as coisas, achar melhores direcionamentos, e a gente faz esse estudo de uma forma muito prática, muito usando a realidade da vida prática. Então, pequeno resumo do que é o Pastor, depois quem quiser saber mais é só entrar em contato. Qual que vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter um momento de prece e meditação, vai estudar alguns trechos da palestra e vai fazer no final uma integração. Nas outras aulas, quem quiser, tem um exercício que eu fiz até a palestra 21. Hoje me veio de fazer uma integração. Vamos ver como quem está aqui se sente, como quem está vendo gravado também se sente. Como a aula está sendo gravada, eu peço que quem está aqui ao vivo traga suas perguntas, reflexões sobre o que está sendo visto, mas não conte suas histórias pessoais, nem de outras pessoas, porque a aula está sendo gravada e vai ficar disponível na internet. Tudo bem? Muito bem. Eu Então, consegui, oi, opa, tô vendo, Márcia, que bom. eu consegui ir para o notebook e sair do celular enquanto você Ma- dava essa introdução aí que eu já conheço. Já Maravilha, tá ótimo agora. muito bom. Então, para a gente fazer a nossa chegada, toda quinta-feira eu solto um texto preparatório para essa palestra, onde eu tento pegar a essência da palestra e trazer em um texto só, e eu costumo usar aqui para nossa chegada nesse campo, e de alguma forma vocês vão ter um resumão da palestra num texto é, mais suave, vamos dizer assim, com a tentativa de ser um pouco mais poético. Mas eu gosto de usar esse texto para cada um fazer a sua conexão da sua forma com essa palestra. Então, nesse sentido, eu vou convidar quem está aqui a fechar um pouco seus olhos, colocar os pés no chão, reconhecer que chegou até esse momento, se deu esse momento,
seja quem está aqui ao vivo, seja quem está gravado. E vai reconhecendo se você chega com alguma tensão, com alguma resistência ou não. Se você chega de alguma forma mais aberta, mais livre ou mais tensa, não tem nenhum problema. Como quer que você tenha chegado até aqui, é o jeito que você chegou. E vai deixando a sua respiração solta e vai se lembrando das suas qualidades. Você tem qualidades. E uma das qualidades te trouxe até aqui. E aí eu vou ficar em silêncio por um minuto para que cada um, ancorado nas suas qualidades, faça sua prece, sua preparação interna, para ouvir esse texto que logo mais eu vou começar. A salvação já existe dentro. Durante muito tempo, acreditamos que a salvação viria de fora, de alguém, de um milagre, de um momento especial. Mas a verdadeira salvação é silenciosa, ela acontece por dentro, quando paramos de fugir de nós mesmos e deixamos a verdade aparecer. Ser salvo não é escapar da dor, é aprender a atravessá-la sem perder o coração. É permitir que a vida nos mostre que temos uma força amorosa e poderosa dentro de nós para lidar com o que ela traz. Cada vez que você escolhe ser honesto consigo, que admite um medo, um erro, uma fragilidade, você dá um passo em direção à liberdade. Porque a salvação é isso, a alma se libertando das ilusões que ela mesma criou. Não existe um caminho pronto, mas existe um movimento, caminhar na direção do amor que existe dentro. A salvação não é um ponto final, é um processo de lembrar. Lembrar que o amor nunca te deixou. Lembrar que a vida está sempre tentando te alcançar. E ali, no silêncio do coração, a luz que parecia distante revela que sempre esteve contigo, esperando o momento em que você se deixasse ser encontrado. Ela começa no instante em que você para de buscar fora e se volta para dentro, onde mora a fonte da paz que você procura. A salvação não é um prêmio, é o reencontro com o que é real. É quando a alma, cansada de se defender, finalmente respira e diz: eu não preciso mais fugir. Posso estar aqui, posso amar. E é aí que a vida recomeça. Que lindo.
Respira fundo, vão sentindo aí o que isso traz para vocês. Tenham um caderno por perto para fazer suas reflexões. E que bom que você gostou. Vamos compartilhar. Eu queria, Pode falar. essa palestra é maior, né? Você está fazendo uma síntese, é isso? Isso, a palestra é a palestra mesmo. Se você quiser a palestra, tem no site do Pastor com a palestra inteira. Ah, é a 22, né? Eu quero ler mais. É Isso, muito é legal. muito bom. Então, vamos ver como a palestra começa. Saudações em nome do Senhor. Trago-lhes bênçãos, meus amigos. Abençoada seja essa hora. Eu gosto muito desse começo, principalmente de trazer isso aqui para a aula, para que cada um que está vendo gravado, que veio até aqui ao vivo, sinta que pode criar esse tipo de momento para ver essa aula. Não é só a ideia de capturar um conhecimento. Eu gosto desses momentos como um momento do sábado que eu guardo para uma energia diferente, para estar numa energia diferente que começa com essa bênção. Que seja uma hora abençoada mesmo, uma hora de, não estou cuidando de ninguém, não estou resolvendo nenhum problema, e estou numa energia, envolto numa energia abençoada. Então eu gosto de trazer esse começo que o guia sempre fala para que cada um se sinta convidado a ter isso como uma coisa da vida mesmo. E aí ele continua. E agora, meus amigos, vou continuar a série de palestras que comecei há algum tempo. Realmente, essas últimas 3 ou 4 palestras, elas são uma sequência. Então, é muito importante depois, quem só viu essa, que veja também as outras 2 ou 3 aulas. Da última vez, falei sobre a criação da Terra, como ela passou a existir e como a humanidade foi evoluindo aos poucos. A Terra é um produto, um quadro, por assim dizer, do anseio dos espíritos que caíram e que vivem na escuridão há muito tempo. A Terra é igualmente o produto do anseio dos espíritos que permaneceram no reino de Deus, anseio de que seus irmãos e irmãs caídos voltassem à luz divina. Então, para quem não esteve aqui na última aula, em 30 segundos, a aula passada, que foi da queda, falou de que os espíritos, todos nós, espíritos que estávamos lá, seguindo a vontade de Deus, né, ligados à vontade de Deus, cada um com seu poder especial, caíram, resolveram usar esse poder para si mesmo, né, para ter poder sobre outros. Então, caíram. E um pedaço caiu e um pedaço não caiu. Tiveram espíritos não caídos também. Depois de muito tempo, aí o Lúcifer foi o primeiro que caiu e levou, e todo mundo que caiu junto com ele ficou submisso a ele. E não podia voltar, ficava preso lá. Depois de muito tempo, alguns desses espíritos caídos falaram: Não, eu quero voltar para Deus, me arrependi de ter vindo aqui com Lúcifer. Então isso começou a ganhar volume, ganhar volume, ganhar volume. Então já tinha muitos espíritos querendo fazer essa volta para Deus e não podiam. E muitos espíritos não caídos também falaram: não, vamos ajudar aquelas pessoas, vamos, né, aqueles irmãos, pô, caíram, tudo bem, mas querem voltar. Então criou-se a Terra para ajudar nesse processo. Tudo bem? Então, qual é o significado? Ele vai falar. Gostaria de falar agora sobre a salvação de Jesus Cristo e seu verdadeiro significado. Então, nesse cenário, aonde muitos espíritos caídos já estavam querendo voltar e espíritos não caídos querendo ajudar, criou-se a Terra e Jesus Cristo teve um papel muito importante que não é muito falado e o Pastor traz uma visão muito interessante para quem gosta de conhecer um pouco. Então, o que ele vai dizer? Muitas pessoas acreditam que Cristo morreu na cruz pelos pecados de todos e que, portanto, ninguém é responsável ou deve prestar contas dos seus pecados, falhas, fraquezas, etc., pois a morte de Cristo expiou a todos. É claro, meus amigos, que isso não pode ser.
Muito antes de existir a Terra e depois da chamada queda dos anjos, sobre a qual falei pormenorizadamente há algum tempo, o plano de Deus era, em síntese, fazer com que todos os seres caídos tivessem os meios de voltar a Ele, voltar para a luz e para a harmonia. Mas isso só poderia ser feito se as leis de Deus nunca fossem quebradas. Essa era uma tarefa muito difícil de executar. Então, primeiro ele vai trazer esse tema. Cristo não morreu na cruz para expiar os nossos pecados. Assim, se alguém tinha matado Cristo morreu na cruz, então esse descumprimento de lei espiritual, esse pecado, essa falha está perdoada. Não, a pessoa vai ter que fazer a sua própria expiação. Mas Cristo deu sim, abriu sim uma porta que não estava aberta, e a gente vai ver isso mais ao longo dessa aula. E que ajudou muito esse e todos nós que tínhamos lá nossos pecados para poder fazer essa transformação. Antes tinha um bloqueio. E além disso, é, tinha um plano de Deus. Porque na aula passada a gente falou, uma série de entidades caíram, se afastaram de Deus, se colocaram submissas a Lúcifer. Mas em algum momento, todos nós voltaremos a Deus. Então, só que isso tem que acontecer sem ferir uma lei de Deus. Então, como a gente falou na aula passada, não dá para Deus agora definir, quer saber, todo mundo tem que voltar aqui para mim, agora pega automaticamente todo mundo e bota aqui no reino de Deus de novo. Não funciona assim. Isso feriria a lei da autorresponsabilidade, né? Feriria o livre-arbítrio, o pagar o preço dessa transformação, várias leis divinas que precisam ser respeitadas. Mas o objetivo final é que todos os seres caídos um dia voltem para Deus. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Muito bem. Então, nas esferas da escuridão, foi preciso passar algum tempo antes de poder se fazer alguma coisa. Um número suficiente de espíritos precisava ter algum anseio por luz que mundos mais iluminados, ainda no reino de Lúcifer, passassem a existir. Para que mundos mais iluminados passassem a existir. Então imagina lá, estava todo mundo com Deus, Lúcifer puxou uma fila, criou todos os mundos escuros. Só que dentro desse mundo dominado por Lúcifer, começou a surgir uma turma que estava mais interessada em voltar para Deus e foram aumentando essa iluminação ainda no reino de Lúcifer. Na linguagem de vocês, passaram-se milhões e milhões de anos até que, por causa desse anseio, a esfera terrestre começasse a existir. Naquela época, por mais que um ser humano estivesse espiritualmente desenvolvido, ao voltar para o além, ele continuava sob o domínio de Lúcifer. Quando um número suficiente de seres prontos e realmente conhecedores de Deus desejaram a união total com Deus, havia chegado o momento de ocorrer a maior parte do plano da salvação que Cristo tomou a seu cargo. Então, como eu falei, começaram a surgir ali os seres que queriam voltar para Deus, formou-se a esfera terrestre, aí as entidades vinham, encarnavam, quando desencarnavam, ainda estavam lá presas com Lúcifer, porque Lúcifer tinha domínio sobre elas. Quando já tinha um número realmente grande, pronto, aí a grande parte do plano da salvação teve que acontecer e foi isso que Cristo fez, uma tarefa que Cristo fez. Vamos ver qual foi. A razão não era apenas seu infinito amor e compaixão por todos os seus irmãos e irmãs caídos, mas também o seguinte: durante o processo da queda, o primeiro espírito caído, Lúcifer, passou a ter uma enorme inveja de Cristo. Então, isso é uma coisa para mostrar como o eu inferior, que a gente chama, o nosso lado sombra, é muito da alma, né? Então, mesmo Lúcifer, uma entidade e tal, tem inveja. É algo que a gente tem também. Assim como tem características de Cristo que a gente tem também dentro de nós.
E o Petro vai falar muito desses dois lados dentro de nós. E eu gosto de trazer essa palestra não só como uma explicação teórica ou histórica do que aconteceu, mas fazer essa ponte para que a gente reconheça o nosso lado sombra, o nosso lado distorcido, o nosso lado distante de Deus e o nosso lado crístico, o nosso lado divino. Mas seguindo então nessa linha, assim, era lógico que o próprio Cristo provasse seu amor e seu grande sacrifício e obra, não apenas para todas as outras criaturas, mas para com o próprio Lúcifer, que através desse feito poderia um dia, no futuro longínquo, descobrir a possibilidade de volta a Deus e a felicidade final. Então, se Lúcifer visse que aquele ser que ele tem tanta inveja veio aqui, passou os perrengues, é, cumpriu algo extremamente difícil e foi vitorioso, como se plantasse uma sementinha lá na psique do Lúcifer, ou na alma do Lúcifer, de que sim, é possível. Então, lembrando um pouco o que eu já tinha falado na palestra passada, Deus fez de Cristo o Rei do Universo e, como tal, ele está pronto para não ter apenas os maiores privilégios, mas também as maiores responsabilidades. Ao suportar a carga mais pesada, juntamente com a posição mais exaltada, ele deu outro exemplo ao mundo. E aí eu gosto de trazer também para a nossa vida prática. Assim, muita gente quer mais privilégios. Ai, se eu pudesse ter um determinado privilégio na vida, sem querer, ou fala, não, mas responsabilidade eu não quero, não, eu quero só o privilégio. Então, da mesma forma, Cristo, por ser o ser mais próximo de Deus, né, que é o que o Guia fala na outra palestra, é, ele tem muitos privilégios, privilégios no sentido de bem-estar, de fluidez, de alegria, de estar conectado a Deus, né? De estar ali ligado a Deus. Isso é um privilégio. Mas também junto com esse privilégio vieram responsabilidades, então por isso que ele assumiu a carga pesada de fazer essa tarefa dessa parte do plano da salvação. Dúvidas, comentários? Tá muito viajante assim? Essa palestra é um pouco cosmológica, que a gente chama, né? Porque fala muito lá de momentos muito antigos, e Lúcifer e Cristo. Fala um pouco como se eles estivessem aqui, vivendo um problema profissional aí, mas é mais ou menos isso mesmo. Só que num nível muito alto e muito profundo. Então, Cristo chegou um momento que ele enfrentou Lúcifer e disse da seguinte forma: existe um número X de espíritos que não quer continuar fiel a vocês. Eles querem voltar para Deus. Portanto, você precisa libertá-los. Lúcifer não concordou. Ele insistiu que não queria reconhecer a lei divina e usaria seu poder conforme quisesse. Então, isso desde o começo, desde a queda dos anjos, o tema era esse. Lúcifer e todos os outros que caíram, eu não quero saber, eu quero usar eu tenho poder, eu quero usar o poder do jeito que eu quiser. Não quero usar meu poder de acordo com a vontade de Deus, quero usar de acordo com a minha vontade. E aí ele usou uma característica luciférica ou de eu inferior da teimosia e falou: não quero saber. Aí Cristo disse assim: nesse caso haverá uma guerra entre nós, entre as suas forças e as forças do mundo divino. Porque às vezes você precisa entrar com um pouco mais de energia para dizer assim, do jeito que está, não pode ficar. Então ele falou, vai ter uma guerra. Mas Lúcifer disse, mesmo que ocorrer essa guerra, e mesmo que as forças divinas vençam e tirem meus poderes, eu não vou reconhecer que a lei de Deus é justa. Então, aí ficou uma sinuca de bico, porque a, a ideia toda do plano da salvação é que todos os seres, inclusive Lúcifer, possam voltar assim que imaginarem a hipótese de reconhecer a lei de Deus como justa. E aí Cristo precisava fazer alguma coisa, porque Lúcifer precisava ter a chance de voltar também. E aí, em vez de impor, em vez de dizer, então você vai ter que aceitar, não. O que Cristo fez? Cristo perguntou para ele:
de que maneira você consideraria justos os poderes divinos? Que é uma forma também bem madura de negociação. Em vez de você sair impondo, oh, eu quero isso, eu quero. Não, pergunta para a pessoa, não, tá bom. Se não tiver a guerra, não vai adiantar. De que maneira você consideraria justo? E aí Lúcifer respondeu: se essa guerra ocorrer depois que tiver havido um ser do mundo de Deus, se você quiser, que viva como um homem, sem nenhuma proteção em determinados momentos cruciais e sem orientação da palavra de Deus, e como um homem no qual grande parte do conhecimento é obscurecido, no qual a matéria atrapalha, se ele continuar fiel a Deus, apesar das minhas tentações, e apesar de passar pelas maiores dificuldades e aflições, se permanecer fiéis a Deus, aí sim Lúcifer aceitaria. Então, nessa hora, Lúcifer abriu a porta para que houvesse uma possibilidade de mudança. Ele ainda continuou. As condições precisam ser as mais difíceis. Eu oferecerei a essa pessoa todo o poder mundano possível e a livrarei de todas as dificuldades se ela trair Deus. Se ela permanecer fiel a Deus nessas condições, coisa que duvido muito, na verdade acho impossível, aí travarei uma batalha com você e reconhecerei a total justiça das leis de Deus. Ou seja, nessa hora Cristo dobrou Lúcifer, diz assim: tá bom, tem uma forma, tem um jeito. E Cristo assumiu essa tarefa de ser esse homem que viria à Terra, ser tentado, a ser oferecido para ele todo o poder que ele quisesse por Lúcifer, fazer o sofrimento ir embora instantaneamente. E aí, Cristo falou: tá bom, eu assumo essa tarefa. Lúcifer não falou que tinha que ser ele, mas Cristo assumiu essa tarefa. Algum insight, algum comentário? Paz, eu vi que você olhou fortemente, não sei se ficou alguma dúvida. Você está no mudo. É. Não, ainda está no mudo. Aí. Então, tô achando muito lindo, né? É uma coisa que eu encontro de você pensar sempre, né, no Cristo, e isso vem em encontro com as minhas crenças, então eu acho isso muito positivo, muito lindo. Ai, que bom. E você falando, eu lembro dessa ponte que eu gosto de fazer, quando você estiver negociando com alguma pessoa muito teimosa, pode usar essa estratégia. Fala assim, tá bom, você não quer de jeito nenhum. O que que seria necessário acontecer para você abrir, para você aceitar algum tipo de mudança? Escuta a pessoa. Às vezes você não vai conseguir fazer. De repente, Cristo fala assim: não, isso aí tudo bem que você queira isso, mas não dou conta, não tem problema. Mas ele, no caso, aceitou. E o guia fala também que se Cristo não tivesse tido sucesso, outra entidade aceitaria, tentaria de novo. Bom, é isso que Lúcifer quer? Não deu com Cristo, vamos tentar com outro. Mas a proposta estava feita. Alguém mais falou alguma coisa? Não? Não? Acho que não. Lucinha, acho que você está no mudo. Se você está falando, você está no mudo. Eu me Não, perdi um eu pouco. tô. Eu Ah, me tá. perdi, Tá certo. A Márcia, acho que a Márcia estava falando. eu me perdi um pouco, é, e estou aqui quando na fala de Lúcifer. Eu fiquei meio confusa, né? Tá. Eu poderia ler aqui rapidinho. Pode, leia. Se essa guerra ocorrer depois que tiver havido um ser do mundo, se você quiser, que viva como um homem, sem nenhuma proteção em determinados momentos cruciais, e sem a orientação da palavra de Deus, e como um homem no qual grande parte do conhecimento é obscurecido, no qual a matéria atrapalha, se ele continuar fiel a Deus, apesar das minhas tentações, e apesar de passar pelas maiores dificuldades e aflições, se permanecer fiel a Deus. Ficou mais Você acha claro. contraditório? Não sei, teve alguma coisa que eu não entendi. Vou resumir em trechos. Então, primeiro, o Lúcifer está dizendo assim:
se essa guerra ocorrer depois de alguém, algum homem, ou algum ser do mundo de Deus encarnar aqui como homem. Vai certo, lembrando, até para lembrar que Jesus é um dos seres não caídos, né? Ele não caiu. certo, é isso Aí que eu queria se, saber também. aí se vier um ser que encarne como homem, que foi o que Cristo fez, e que não tenha nenhuma proteção em determinados momentos, que não tenha orientação da palavra de Deus, porque Cristo foi falando o que ele achava. Claro que ele tinha uma capacidade mediúnica grande, mas que em alguns momentos sumia e ele tinha que dar conta da vida sozinho. E aí, como homem aqui, também onde muito do conhecimento da alma é obscurecido, percebe? Ele está falando, se você fizer a ponte com Jesus, fica mais fácil que muito do conhecimento da alma é obscurecido. E aí ele ainda falou o seguinte: eu vou tentar esse homem, eu vou tentar. E mesmo com todas as minhas tentações, ele continuar fiel a Deus, aí eu posso aceitar que haja essa guerra e vou aceitar a justiça de Deus. Certo, entendi. Ficou mais Uhum, claro? uhum, Faz a Heitor, ponte, vai lembrando um pouco da vida de Deus e vai pensando que esse homem aqui que Lúcifer está falando, esse ser, é o Jesus encarnado, que veio, Heitor, passou por várias provações, tentações e conseguiu. Fala, paz. então, essa parte, ele fala, né, e nos remete diretamente àquele, todo aquele sofrimento de Jesus, dele, que primeiro vem e, olha, vem um espírito e fala, se você quiser, eu te dou tudo, ele recusa. Aí daqueles momentos que ele sofre tanto, que ele até pensa que Deus abandonou ele, que ele fala, pai, por que me abandonaste? De tanto que ele sofre, não remete a isso ou não? A toda a história dele, né? Porque ele Ah, também de bebê já teve que fugir. Foi é verdade. então foi uma história longa aí de desafios. Mas o Ah, é legal do verdade. abandono é porque o guia fala que em alguns momentos, não só ao Cristo, mas a todos nós, os nossos protetores espirituais se afastam. Não por maldade, é porque a gente precisa ganhar força nas pernas, assim, força de vida. Então, isso acontece com a gente na nossa vida e aconteceu na vida de Cristo também, porque a vida de Cristo tinha que ser uma vida como de qualquer outro homem. E mesmo assim, ele precisava sustentar esse lugar de fazer se manter fiel a Deus. Muito bem, vamos em frente. Acho que foi bom dar uma pausazinha aqui porque esclareceu. Aí tem uma parte bem interessante. Cristo não sabia exatamente o que envolveria a sua vida na Terra. Se Jesus soubesse o significado exato da sua tarefa, não teria sido tão difícil resistir. Ter dúvidas nesses momentos cruciais, dúvidas sobre tudo, sua verdadeira identidade, que havia um propósito sábio e bom em todas as suas dificuldades, que ele não conseguia entender no momento, em resumo, sobre tudo que ele havia aprendido nos anos anteriores, era inevitável. Muitas vezes ele se perguntava se não estava iludido, se todo o seu conhecimento prévio não era produto da imaginação, etc. E Lúcifer ia imediatamente para o lado dele nessas ocasiões e reforçava esses pensamentos. Portanto, Cristo precisava ter os mesmos obstáculos da matéria que qualquer outro ser humano, apenas intensificados ao maior grau, e Cristo conseguiu. Então, olha só, quem de nós mesmo encarnados, quando começa uma jornada de autoconhecimento, ou começa uma transformação na vida, que você sabe que é importante, você tem certeza que é bom para você e para as pessoas ao seu redor, ainda que gere desconforto, você sabe, você continua ali, você continua estudando, você continua fazendo. Quem nunca sentiu dúvida? Fala assim, meu, isso aqui é tudo fruto da minha imaginação, não existe nada disso. Isso aí é uma balela. A mesma coisa que a gente vive, Cristo vivenciou. As dúvidas, será que aquilo que ele aprendeu não era, como chama? Ele fala que, e produto da sua imaginação. Sei lá, quando ele estava canalizando lá, quando o guia fala nas palestras que ele tinha uma mediunidade por um bom período antes dela ser fechada. É, será que eu não estou viajando assim? Então, ele coloca Cristo aqui como algo, como um ser muito humano,
E isso é o que traz a beleza do processo, porque era o que Lúcifer falava. A entidade que viesse, o ser que viesse, precisava viver uma vida humana, com todas as dificuldades de uma vida humana. Senão, Lúcifer não aceitaria essa possibilidade de que um ser, mesmo tentado, aí quando vinha a dúvida, Lúcifer ia lá do lado, tentava, ó, vamos resolver essa dúvida já, eu te dou tudo que você precisa, seu sofrimento acaba agora e vida que segue. Então, é uma coisa muito humana, e foi o que Cristo fez e se manteve fiel a Deus e conseguiu. Tanto que o que acontece a partir daí? Uma vez que Cristo conseguiu, ou seja, ele veio à Terra, passou todos os sofrimentos, houve a guerra e as forças da luz venceram. Com isso, o que aconteceu? Nenhuma entidade que quisesse voltar para Deus estava mais presa a Lúcifer. Então, todos nós que moramos aqui na Terra fomos espíritos caídos e que, graças a Cristo ter sido bem-sucedido e a guerra ter sido vencida, todos nós temos a possibilidade de voltar para Deus. Então, lembra daquele bandido lá que Cristo não perdoou o pecado de quem errou, mas abriu a porta para que quem quer que tenha errado possa redimir, se arrepender e começar uma vida diferente. Possa vencer as suas próprias distorções que ainda tem de eu inferior, de sombra, e voltar para Deus. Antes não podia, mesmo que você fizesse assim a cartilha perfeita, antes de Cristo, você não tinha como voltar para Deus, porque Lúcifer tinha poder sobre você. Agora, graças a essa história e essa realidade da vinda do Cristo, agora os portões estão abertos. Por isso que fala muito de que Cristo desceu, não lembro para onde na Bíblia, mas abriu os portões, né? É essa simbologia que precisa ficar dessa palestra. De que a principal missão de Cristo não foi trazer o evangelho, não foi dar bons recados, não foi morrer na cruz necessariamente. Ele veio viver uma vida humana de muito sofrimento, de muitas tentações e se manteve fiel a Deus. E com isso, ele abriu os portões para que todos nós pudéssemos voltar para Deus. E aí, o que é interessante? A gente resiste a voltar para Deus. A gente não para uma horinha, a gente aqui está fazendo essa disciplina de estar uma vez por semana aqui, mas uma horinha do dia, meia hora no dia, para falar assim, e o meu projeto de voltar para Deus? E o meu projeto de alma de voltar para Deus? Eu estou dando, eu posso, por que eu não estou fazendo? Então, é um convite que agora eu quero fazer, que a gente vai fazer uma pequena integração de toda essa palestra. E qual que é a ideia que eu vou fazer aqui? Que cada um fique com essa imagem de que os portões estão abertos. Então fecha um pouco seus olhos. E os portões não são algo esotérico. Os portões significa que você pode voltar para Deus todo dia com atitudes que estejam mais ligadas à vontade de Deus. Não a vontade opressora, uma vontade que vem de dentro. Eu quero fazer isso como uma forma de voltar para Deus, de me sentir mais próximo de Deus. E cada um vai ter essa ponte, cada um vai ter essa resposta. Então, o que eu vou fazer é ficar em silêncio por 5 minutos, e nesses 5 minutos você vai só vibrando nessa decisão, nessa possibilidade de retornar a Deus, que está aberta para todos nós.
Lentamente vai mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Se quiser, faça uma anotação sobre o que foi importante para você. E eu vou ler as últimas palavras do guia nessa palestra e vou parar a gravação para a gente conversar um pouco, se alguém quiser, né, quiser trocar um pouco. Então, como é que o guia fecha essa palestra? Com isso, meus amigos, retiro-me para o meu mundo. Peço a todos vocês, a cada um de vocês, vão para Deus e não se esqueçam de que Ele pode estar muito perto de vocês. Ele está perto de vocês, mas muitas vezes vocês não estão perto dele. Encontrar a luz e a solução para os seus problemas só depende da direção em que vocês olharem. Vou ajudar vocês ainda mais com seus problemas. Fiquem em paz, meus amigos. Fiquem com Deus. Muito bem. Então, eu vou finalizar a gravação aqui e a gente conversa um pouquinho.